O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 25. Angiras para Gautama, sobre tirtas sagrados nos quais se banhar. Yudhishthira disse: é dito que viagens para águas sagradas são repletas de mérito, que abluções em tais águas são meritórias, e que escutar a excelência de tais águas também é meritório. Eu desejo te ouvir discorrer em detalhes sobre este assunto, ó avô. Cabe a ti, ó chefe da linhagem de Bharata, mencionar para mim as águas sagradas que existem nesta terra. Eu desejo, ó alto de grande força, te ouvir falar sobre este tópico. Bhishma disse: ó alto de grande esplendor, a seguinte enumeração das águas sagradas sobre a terra foi feita por Angiras. Abençoado sejas tu, cabe a ti escutar a isto, pois tu irás então ganhar grande mérito. Uma vez, Gautama, de votos rígidos, se aproximando do grande e erudito Rishi Angiras, dotado de tranquilidade de alma, enquanto ele estava residindo em uma floresta, o questionou, dizendo: ó ilustre, eu tenho algumas dúvidas a respeito dos méritos atribuídos às águas e santuários sagrados. Então eu desejo te ouvir falar sobre este assunto. Portanto, ó asceta, discurse para mim. Quais méritos são obtidos por uma pessoa em relação ao mundo seguinte por se banhar nas águas sagradas, sobre a terra, ó alto de grande sabedoria? Me explique isto verdadeiramente e de acordo com a ordenança. Angiras disse: uma pessoa, por se banhar por 7 dias em sucessão no Chandrabhaga, o rio Chenab no Punjab, ou no Vitasta, o rio Jhelum, cujas águas são sempre vistas dançarem em ondas, enquanto praticando um jejum, indubitavelmente será purificada de todos os seus pecados e dotada do mérito de um asceta. Os muitos rios que fluem por Kasmira caem no grande rio chamado Sindhu, Indus. Por se banhar nestes rios, uma pessoa com certeza se torna dotada de bom caráter e ascende para o céu depois de partir deste mundo. Por se banhar em Pushkara, e Prabhasa, e Naimisha, e no oceano, e em Devika, e Indramarga, Svarnavindu, alguém sem dúvida ascende ao céu estando sentado em um carro celeste, e cheio de êxtases de alegria pelas adorações de Apsaras. Por mergulhar nas águas de Iranyavindu com uma mente concentrada e reverenciando aquela corrente sagrada, e se banhando em seguida em Kusizaya e Devendra, uma pessoa se purifica de todos os seus pecados. Dirigindo-se para Indratoa, na vizinhança das montanhas de Gandhamadana e próximo a Karatoa, no país chamado Kuranga, uma pessoa deve fazer um jejum por 3 dias e então se banhar naquelas águas sagradas, com um coração concentrado e corpo puro. Por fazer isto, ela com certeza obterá o mérito de um sacrifício de cavalo. Banhando-se em Gangadivara e Kusavarta e Vilvaka nas montanhas Mita, como também em Kankala, alguém seguramente se purifica de todos os seus pecados e então ascende ao céu. Se alguém se torna um brahmachari e subjuga Swaira, se dedica à verdade e pratica compaixão por todas as criaturas, e então se banha em Jalaparda, lago de águas, sem dúvida adquire o mérito de um sacrifício de cavalo. Aquela região onde o Bhagirathi Ganga flui na direção norte é conhecido como a união do céu, terra, e das regiões inferiores. Fazendo um jejum por 1 mês e se banhando naquele tirta sagrado que é conhecido como sendo aceitável para Mahesvara, uma pessoa se torna competente para ver as divindades. Alguém que dá oblações de água para seus pitris em Saptaganga e Triganga e Indramarga, obtém ambrosia como alimento, se ele ainda tem que passar por renascimento. O homem que em um estado puro de corpo e mente realiza seu Agnotra diário e observa um jejum por 1 mês e então se banha em Masrama, seguramente obtém sucesso em 1 mês. Por se banhar, depois de um jejum de 3 dias e purificando a mente de todas as emoções más, no lago grande de Brigukunda, uma pessoa se purifica até do pecado de Brahmanicídio. Por se banhar em Kanyakupa e realizar suas abluções em Valaka, alguém adquire grande fama mesmo entre as divindades e brilha em glória. Banhando-se em Devika e no lago conhecido pelo nome de Sundarika, como também no Tirtha chamado Asvini, alguém adquire, em sua próxima vida, grande beleza de forma. Por jejuar por 1 quinzena e se banhar em Maganga e Kritikangaraka, uma pessoa se purifica de todos os pecados e ascende para o céu.
Banhando-se em Vaimanika e Quinquínica, alguém adquire o poder de ir para todos os lugares à vontade e se torna um objeto de grande respeito na região celeste das Apsaras. O sentido é que alguém procede para a região das Apsaras e se torna um objeto de respeito lá. Se uma pessoa, subjugando sua ira e cumprindo o voto de Brahmacharya por 3 dias, se banha no rio Vipasa no retiro chamado Kalika, ela com certeza consegue transcender a obrigação do renascimento. Banhando-se no retiro que é sagrado para os Kritakas e oferecendo oblações de água aos pitris, e então o satisfazendo Madeva, alguém se torna puro em corpo e mente e ascende para o céu. Se alguém, fazendo o jejum por 3 dias com o corpo e a mente purificados, se banha em Mapura, ele fica livre do medo de todos os animais móveis e imóveis, como também de todos os animais que têm 2 pés. Por se banhar na floresta de Vadaru e oferecer oblações de água aos pitris e morar lá por 7 noites com corpo e mente puros, uma pessoa vai para a região das divindades após partir deste mundo. Banhando-se nas cachoeiras em Sarastamba e Kusastamba e Dronasarmapada, alguém indubitavelmente alcança a região das Apsaras, onde alguém é servido com serviços respeitosos por aqueles seres sobre-humanos. Se uma pessoa, fazendo um jejum, se banha em Chitrakuta e Janastana e nas águas de Mandakwini, ela com certeza será unida com prosperidade que é real, isto é, ela obtém soberania. Por se dirigir ao retiro que é conhecido pelo nome de Samya e residir lá por uma quinzena e se banhar na água sagrada que existe lá, alguém obtém o poder de desaparecer à vontade, e desfruta da felicidade que é ordenada para os Gandharvas. Dirigindo-se ao Tirtha, conhecido pelo nome de Kausiki, e residindo lá com um coração puro e se abstendo de toda a comida e bebida por 3 dias, alguém obtém o poder de residir, em sua próxima vida, na região feliz dos Gandharvas. Banhando-se no Tirtha encantador que leva o nome de Gandataraka e residindo lá por um mês, se abstendo todo o tempo de alimento e bebida, alguém adquire o poder de desaparecer à vontade, e então, em 21 dias, de ascender para o céu. Aquele que se banha no lago conhecido pelo nome de Matanga com certeza alcançará o êxito em uma noite. Aquele que se banha em Analamva ou no eterno Andaka, ou em Naimisha, ou no Tirtha chamados Varga, e oferece oblações de água aos pitris, subjugando seus sentidos todo o tempo, adquire o mérito de um sacrifício humano. Sacrifícios humanos eram realizados às vezes nos tempos passados. Banhando-se em Gangarada e no Tirtha conhecido pelo nome de Utpalavana e oferecendo diariamente oblações de água lá por um mês inteiro aos pitris, uma pessoa adquire o mérito de um sacrifício de cavalo. Banhando-se na confluência do Ganga e do Yamuna como também no Tirtha nas montanhas Kalanjara e oferecendo todos os dias oblações de água para os pitris por um mês inteiro, uma pessoa adquire o mérito que se atribui a 10 sacrifícios de cavalo. Banhando-se no lago Shashti, alguém adquire mérito muito maior do que o que é atribuído à doação de alimento. 10.000 tirtas e 30 milhões de outros tirtas chegam a Prayaga, a confluência do Ganga e Yamuna, ao chefe da linhagem de Bharata, no mês de Magha. Aquele que se banha em Prayaga, com uma alma reprimida e enquanto cumpre votos rígidos, no mês de Magha, vem a ser purificado de todos os seus pecados, ao chefe da linhagem de Bharata, e chega ao céu. Banhando-se no Tirtha que é sagrado para os Maruts, como também naquele que está situado no retiro dos Pitris, e também naquele que é conhecido pelo nome de Vaivasvata, uma pessoa vem a ser purificada de todos os seus pecados e se torna tão pura e santificada quanto um Tirtha. Dirigindo-se para Brahmasaras, como também para o Bhagirati e banhando-se lá e oferecendo oblações para os pitris todos os dias por um mês inteiro, se abstendo de comida todo o tempo, alguém com certeza alcança a região de Soma. Banhando-se em Utpataka e então em Ashtavakra e oferecendo oblações de água aos pitris todos os dias por 12 dias em sucessão, enquanto se abstém de alimento, alguém adquire os méritos de um sacrifício de cavalo. Banhando-se em Asmaprishta e nas montanhas Niravinda e em Kraunchapadim, todos os 3 em Gaya, alguém se purifica do pecado de Brahmanicídio. Um banho no primeiro lugar purifica alguém de um único Brahmanicídio. Um banho no segundo purifica alguém de 2 delitos daquele caráter. E um banho no terceiro purifica alguém de 3 delitos daquele grau.
Banhando-se em Kalavinga, alguém consegue uma grande quantidade de água para uso no mundo seguinte. Um homem, por se banhar na cidade de Agni, adquire tal mérito que lhe dá o direito de viver durante seu próximo nascimento na cidade da filha de Agni. Banhando-se em Visala em Karavirapura e oferecendo oblações de água para seus pitris, e realizando suas abluções em Devarada também, uma pessoa se identifica com Brahma e brilha em glória como tal. Banhando-se em Punaravartananda como também em Mananda, um homem de sentidos controlados e compaixão universal se dirige para os jardins celestiais chamados Nandana de Indra e é servido lá por apsaras de diversas tribos. Banhando-se com a alma concentrada no Tirtha, que é chamado pelo nome de Urvasi e que está situado no rio Loitya, no dia da lua cheia do mês de Kartika, alguém obtém os méritos que se atribuem ao sacrifício chamado Pundarika. Banhando-se em Ramarada e oferecendo oblações de água para os pitris no rio Vipasa, e fazendo um jejum por 12 dias, alguém se purifica de todos os pecados. Banhando-se no Tirtha chamado Marada com um coração purificado e depois fazendo um jejum por um mês, uma pessoa sem dúvida obtém o fim o qual foi do sábio Jamadagni. Por se expor ao calor no Tirtha chamado Vindhya, uma pessoa dedicada à verdade e dotada de compaixão por todas as criaturas deve então se dirigir à prática de penitências austeras, estimulada pela humildade. Por fazer isto, ela com certeza alcança êxito ascético no decorrer de um único mês. Banhando-se no Narmada como também no Tirtha, conhecido pelo nome de Surparaka, fazendo um jejum por uma quinzena completa, alguém sem dúvida se torna em seu próximo nascimento um príncipe da linhagem real. Se alguém procede com sentidos controlados e uma alma concentrada ao Tirtha, conhecido sob o nome de Janvumarga, ele com certeza alcança o sucesso no decorrer de um único dia e noite. Por se dirigir para Chandalikas Rama e se banhar no Tirtha chamado Kokamuka, tendo subsistido por algum tempo só de ervas cozidas, e mantidas em conserva e usadas como tempero, e usando trapos como trajes, um homem com certeza obtém 10 donzelas de grande beleza como suas esposas. Alguém que vive ao lado do Tirtha, conhecido pelo nome de Kanyarada, nunca tem que ir para as regiões de Yama. Tal pessoa sem dúvida ascende para as regiões de bem-aventurança que pertencem aos celestiais. Alguém que se banha com sentidos reprimidos no dia da lua nova no Tirtha, conhecido pelo nome de Prabhasa, sem dúvida, alto de braços poderosos, obtém ao mesmo tempo êxito e imortalidade. Banhando-se no Tirtha, conhecido pelo nome de Ujujanaka, que se encontra no retiro do filho de Ashtizena, e em seguida no Tirtha, que está situado no retiro de Pinga, uma pessoa indubitavelmente será purificada de todos os seus pecados. Fazendo um jejum por 3 dias e se banhando no Tirtha, conhecido como Kolira, e recitando os mantras sagrados que levam o nome de Agamarshana, alguém obtém mérito de um sacrifício de cavalo. Fazendo um jejum por um e se banhando em Pindaraka, uma pessoa se torna purificada na alvorada do dia seguinte e obtém mérito de um sacrifício Agnishtoma. Alguém que se dirige para Brahmasara, o qual está adornado pelos bosques chamados Dharmaranya, vem a ser purificado de todos os seus pecados e obtém mérito do sacrifício Pundarika. Banhando-se nas águas da montanha Mainaka e dizendo suas orações da manhã e da noite lá e vivendo no local por um mês, reprimindo o desejo, uma pessoa obtém mérito de todos os sacrifícios. Partindo para Kalolaka e Nandikunda e Uttaramanasa, e chegando a um local que é 100 yojanas longe de algum deles, alguém se purifica do pecado de feticídio. Alguém que consegue obter uma visão da imagem de Nandisvara se purifica de todos os pecados. Banhando-se no Tirtha chamados Vargamarga, alguém sem dúvida procede para as regiões de Brahman. O célebre Himavati é sagrado. Aquele príncipe das montanhas é o sogro de Sankara. Ele é uma mina de todas as joias e pedras preciosas e é o recanto dos Siddhas e Charanas. Aquela pessoa regenerada que é totalmente familiarizada com os Vedas e que, considerando esta vida como extremamente instável, rejeita seu corpo naquelas montanhas, se abstendo de toda comida e bebida de acordo com os ritos declarados nas escrituras, depois de ter adorado as divindades e inclinado sua cabeça em culto aos ascetas, indubitavelmente alcança o êxito e procede para as regiões eternas de Brahman.
Não há nada inalcançável para aquele que reside em um tirtha, reprimindo a luxúria e subjugando a ira, em consequência de tal residência. Para o propósito de se dirigir a todos os tirthas no mundo, uma pessoa deve imaginar mentalmente aqueles entre eles que são quase inacessíveis ou viagens para os quais estão ligadas a dificuldades insuperáveis. Estadas em tirthas são produtivas dos méritos de sacrifícios. Eles são capazes de purificar todos do pecado. Repletos de grande excelência, eles podem levar para o céu. O assunto é realmente um grande mistério. As próprias divindades devem se banhar em tirthas. Para elas também eles são purificadores de pecados. Este discurso sobre tirthas deve ser comunicado para brahmanas, e para pessoas honestas ou justas tais como as que estão empenhadas em realizar o que é para o seu próprio bem. Ele deve também ser recitado na audição de bem-querentes e amigos e dos discípulos obedientes e leais de alguém. Angiras, possuidor de grande mérito ascético, comunicou este discurso para Gautama. O próprio Angiras o tinha obtido de Kasyapa de grande inteligência. O grande Rishi considera este discurso como digno de repetição constante. Ele é a principal de todas as coisas purificadoras. Se alguém o recita regularmente todos os dias, ele sem dúvida será purificado de todos os pecados e procederá para o céu depois do término desta vida. Alguém que ouve este discurso recitado em sua audição, este discurso de Angiras, que é considerado como um mistério, indubitavelmente consegue em sua próxima vida nascer em uma boa família e, além disso, ele será dotado da memória da sua existência anterior. Capítulo 26. Bhishma visitado por muitos rishis. Yudhishthira pergunta sobre o principal dos lugares para se visitar. Rishi para Brahmana sobre o voto Sila, visita Ganga. Vaisampayana disse. Igual a Vrihaspati em inteligência e ao próprio Brahma em clemência, parecendo com Sakra em destreza e Surya em energia, Bhishma, o filho de Ganga, de poder infinito, tinha sido derrotado em batalha por Arjuna. Acompanhado por seus irmãos e muitas outras pessoas, o rei Yudhishthira fez a ele estas perguntas. O velho herói estava deitado em um leito que é cobiçado por heróis, na expectativa daquela hora auspiciosa quando ele poderia partir do corpo físico. Muitos grandes rishis tinham ido lá para ver aquele principal da linhagem de Bharata. Entre eles estavam Atri, Vasishta e Bhrigu e Pulastya e Pula e Kratu. Lá estavam também Angiras e Gotama e Agastya e Sumati de alma bem controlada, e Visvamitra, Estulasiras e Samvarta e Pramati e Dama. Lá estavam também Vrihaspati e Usanas, e Vyasa e Shyavana e Kasyapa e Dhruva, e Durvasas e Jamadagni e Markandeya e Galava, e Bharadvaja e Raibhya e Avakrita e Trita. Estavam lá Stulaksha e Savalaksha e Kanva e Medatiti e Krisa e Narada e Parvata e Sudanva e Akata e Divita. Estavam lá também Nitambu e Bhuvana e Daunya e Satananda e Akrita Vrana e Rama, o filho de Jamadagni, e Kasha. Todos estes rishis famosos e de grande alma foram lá para ver Bhishma deitado em seu leito de setas. Yudhishthira com seus irmãos adorou devidamente aqueles rishis de grande alma que tinham ido lá, um depois do outro na ordem apropriada. Recebendo aquele culto, aqueles principais dos rishis se sentaram e começaram a conversar uns com os outros. Sua conversação se relacionava com Bhishma, e era muito gentil e agradável para todos os sentidos. Ouvindo aquela conversa deles, que tinha referência a ele mesmo, Bhishma se encheu de prazer e se considerou como já estando no céu. Aqueles rishis então, tendo obtido a permissão de Bhishma e dos príncipes Pandava, se fizeram invisíveis, desaparecendo na própria vista de todos os espectadores. Os Pandavas repetidamente reverenciaram e ofereceram suas adorações àqueles rishis altamente abençoados, mesmo depois que eles tinham se tornado invisíveis. Eles então com almas alegres visitaram o filho de Ganga, assim como brahmanas versados em mantras visitam com reverência ao sol nascente. Os Pandavas viram que os pontos do horizonte brilhavam com esplendor por causa da energia de suas penitências, e ficaram admirados pela visão. Pensando na bem-aventurança e força sublime daqueles rishis, os príncipes Pandava começaram a conversar sobre o assunto com seu avô Bhishma. Vaisampayana continuou.
A conversa estando terminada, o justo Yudhishthira, o filho de Pandu, tocou os pés de Bhishma com sua cabeça e então retomou suas questões relativas à moralidade e virtude. Yudhishthira disse: quais países, quais províncias, quais retiros, quais montanhas, e quais rios, ó avô, são os principais a respeito de santidade? Bhishma disse: em relação a isto é citada a velha narrativa de uma conversa entre um Brahmana na observância dos votos Sila e Unsha, ó Yudhishthira, e um rishi coroado com êxito ascético. Uma vez uma pessoa notável, tendo vagado sobre esta terra inteira adornada com montanhas, chegou finalmente na casa de uma pessoa notável levando o modo de vida familiar, de acordo com o voto Sila. O último recebeu seu convidado com os ritos devidos. Recebido com tal hospitalidade, o rishi feliz passou a noite tranquilamente na casa de seu anfitrião. Na manhã seguinte o Brahmana, no cumprimento do voto Sila, tendo terminado todas as suas ações e ritos matinais e se purificado devidamente, se aproximou muito alegremente de seu convidado coroado com sucesso ascético. Se encontrando e sentados à vontade, os dois começaram a conversar sobre assuntos agradáveis ligados aos Vedas e aos Upanishads. Perto do término da conversa, o Brahmana, no cumprimento do voto Sila, dirigiu-se respeitosamente ao rishi coroado com êxito. Dotado de inteligência, ele fez esta mesma pergunta que tu, ó Yudhishthira, me fizeste. O Brahmana pobre disse: quais países, quais províncias, quais retiros, quais montanhas, e quais rios devem ser considerados como os principais a respeito de santidade? Fale-me sobre isto. O rishi coroado com êxito disse: aqueles países, aquelas províncias, aqueles retiros, e aquelas montanhas, devem ser considerados como os principais a respeito de santidade através dos quais ou ao lado dos quais flui aquele principal de todos os rios, isto é, Bhagirathi. Aquele fim o qual uma criatura é capaz de alcançar por penitências, por brahmacharya, por sacrifícios, ou por praticar renúncia, alguém indubitavelmente alcança somente por viver ao lado do Bhagirathi e se banhar em suas águas sagradas. Aquelas criaturas cujos corpos foram borrifados com as águas sagradas do Bhagirathi ou cujos ossos foram colocados no leito daquela corrente sagrada, não têm que abandonar o céu em qualquer tempo. Aqueles homens, ó Brahmana erudito, que usam as águas do Bhagirathi em todas as suas ações, certamente ascendem ao céu depois de partirem deste mundo. Mesmo aqueles homens que, tendo cometido diversos tipos de ações pecaminosas na primeira parte de suas vidas, vão nos anos seguintes residir ao lado do Ganga, conseguem alcançar um fim muito superior. Centenas de sacrifícios não podem produzir aquele mérito o qual homens de almas contidas são capazes de adquirir por se banharem nas águas sagradas do Ganga. Uma pessoa é tratada com respeito e venerada no céu por tanto tempo quanto seus ossos se encontrem no leito do Ganga. Assim como o sol, quando se eleva na alvorada do dia, brilha em esplendor, tendo dissipado a escuridão da noite, da mesma maneira a pessoa que se banhou nas águas do Ganga é vista brilhar em esplendor, purificada de todos os seus pecados. Aqueles países e aqueles pontos do horizonte que são desprovidos das águas sagradas do Ganga são como noite sem a lua ou como árvores sem flores. Realmente, um mundo sem Ganga é como as diferentes classes e modos de vida, quando eles são desprovidos de virtude ou como sacrifício sem soma. Sem dúvida, países e pontos do horizonte que são sem Ganga são como o firmamento sem sol, ou a terra sem montanhas, ou o firmamento sem ar. Todas as criaturas nos três mundos, se servidas com as águas auspiciosas do Ganga, derivam um prazer, semelhante ao qual elas são incapazes de derivar de alguma outra fonte. Aquele que bebe a água do Ganga que foi aquecida pelos raios do sol deriva um mérito muito maior do que aquele que se atribui ao voto de subsistir de trigo ou grãos de outros cereais apanhados do esterco de vaca. Não pode ser dito se os dois são iguais ou não, isto é, aquele que realiza 1000 ritos Chandrayana para purificar seu corpo e aquele que bebe a água do Ganga. Não pode ser dito se os dois são iguais ou não, isto é, alguém que permanece por 1000 anos sobre um pé e alguém que vive somente por um mês ao lado do Ganga.
Alguém que vive permanentemente ao lado do Ganga é superior em mérito a alguém que permanece por 10.000 yugas com a cabeça pendendo para baixo. Como o algodão, quando entra em contato com fogo, é queimado inteiramente sem deixar um resíduo, assim mesmo os pecados da pessoa que se banha no Ganga são consumidos sem deixar resíduos. Não há fim superior ao Ganga para aquelas criaturas que, com os corações afligidos pela tristeza, procuram alcançar os fins que possam dissipar aquela sua tristeza. Como cobras ficam privadas de seus venenos à própria visão de Garuda, assim mesmo alguém se purifica de todos os seus pecados à própria visão da corrente sagrada do Ganga. Aqueles que não têm bom nome, e que são viciados em atos de pecaminosidade têm Ganga como sua fama, sua proteção, seus meios de resgate, seu refúgio ou cobertura. Muitos canalhas entre homens, que vêm a ser afligidos, com diversos pecados de uma natureza hedionda, quando eles estão prestes a cair no inferno, são salvos por Ganga no mundo seguinte, se, apesar de seus pecados, eles procuram a ajuda do Ganga nos seus anos posteriores. Aqueles, ó o principal dos homens inteligentes, que mergulham todos os dias nas águas sagradas do Ganga, se tornam iguais aos grandes munis e às próprias divindades com Vasava em sua liderança. Aqueles patifes entre homens que são desprovidos de humildade ou modéstia de comportamento e que são extremamente pecaminosos, se tornam justos e bons, ó o Brahmana, por se dirigirem para o lado do Ganga. Como Anrita é para as divindades, como o Svada é para os Pitris, como o Suda é para os Nagas, assim mesmo é a água do Ganga para os seres humanos. Como crianças afligidas pela fome pedem comida para suas mães, do mesmo modo pessoas desejosas do seu maior bem cortejam Ganga. Como a região do Brahma alto nascido é citada como o principal de todos os lugares, assim mesmo Ganga é citado como o principal de todos os rios para aqueles que desejam se banhar. Como a terra e a vaca são citadas como sendo o principal sustento das divindades e outros celestiais, assim mesmo Ganga é o principal sustento de todas as criaturas vivas. As divindades são sustentadas pelas oferendas feitas em sacrifícios. Estas oferendas consistem nas produções da terra e na manteiga produzida pela vaca. As divindades, portanto, são citadas como sendo sustentadas principalmente pela terra e pela vaca. Os asuras, por afligirem a terra e matarem vacas, costumavam enfraquecer as divindades. Como as divindades se sustentam do Anrita que se encontra no sol e na lua e que é oferecido em diversos sacrifícios, assim mesmo os seres humanos se sustentam da água do Ganga. Alguém coberto com a areia tirada das margens Ganga se considera como um habitante do céu, adornado com unguentos celestes. Alguém que leva em sua cabeça a lama tirada das margens do Ganga apresenta um aspecto refulgente igual àquele do próprio sol empenhado em dissipar a escuridão circundante. Quando aquele vento que está umedecido com as partículas da água do Ganga toca o corpo de uma pessoa, ele o purifica imediatamente de todos os pecados. Uma pessoa afligida por calamidades e prestes a sucumbir sob seu peso encontra todas as suas calamidades dissipadas pela alegria que nasce em seu coração a visão daquele rio sagrado. Pela melodia dos cisnes e cocas e outras aves aquáticas que se divertem em seu leito, Ganga desafia os próprios Gandharvas, e por suas margens altas, as próprias montanhas sobre a terra. Contemplando sua superfície cheia de cisnes e outras aves diversas aquáticas, e tendo margens adornadas com terras de pastagem com gado pastando nelas, o próprio céu perde seu orgulho. A felicidade sublime a qual alguém desfruta por uma residência nas margens do Ganga nunca pode ser daquele que está residindo até no céu. Eu não tenho dúvidas de que a pessoa que sofre por pecados cometidos por palavras e pensamentos e ações manifestas se torna purificada à própria visão do Ganga. Por contemplar aquele rio sagrado, tocá-lo, e se banhar em suas águas, uma pessoa resgata seus antepassados até a 7ª geração, seus descendentes até a 7ª geração, como também outros antepassados e descendentes. Por ouvir sobre o Ganga, por desejar ir até aquele rio, por beber suas águas, por tocar suas águas, e por se banhar nelas, uma pessoa resgata suas linhagens paternas e maternas.
Por ver, tocar e beber as águas de Ganga, ou mesmo por louvar Ganga, centenas e milhares de homens pecaminosos foram purificados de todos os seus pecados. Aqueles que desejam fazer seu nascimento, vida e erudição produtivos, devem se dirigir ao Ganga e gratificar os pitris e as divindades por lhes oferecer oblações de água. O mérito que alguém ganha por se banhar no Ganga é tal que igual a ele não pode ser ganho pela aquisição de filhos ou riquezas ou pela realização de atos meritórios. Aqueles que, embora possuidores da habilidade física, não procuram ter uma visão do auspicioso Ganga de corrente sagrada, devem ser comparados, sem dúvida, a pessoas afligidas por cegueira congênita ou aquelas que estão mortas ou aquelas que estão desprovidas do poder de locomoção por paralisia ou coxeadura. Qual homem não reverenciaria este rio sagrado que é adorado por grandes rishis conhecedores do presente, do passado e do futuro, como também pelas próprias divindades com Indra em sua chefia? Qual homem não procuraria a proteção de Ganga cuja proteção é procurada por ascetas da floresta e chefes de família, e por iates e brahmacharins igualmente? O homem de conduta justa que, com a alma absorta, pensa em Ganga na hora quando seus ares vitais estão prestes a deixar seu corpo, consegue chegar ao fim mais sublime. Aquele homem que mora ao lado de Ganga até a hora da sua morte, adorando-a com reverência, fica livre do medo de todo tipo de calamidade, do pecado, e dos reis. Quando aquela corrente altamente sagrada caiu do firmamento, Maesvara segurou em sua cabeça. Esta é aquela mesma corrente que é adorada no céu. O rio Ganga tem 3 cursos. Sobre a terra ele é chamado de Bhagirathi ou Ganga. No céu ele é chamado de Mandakini. E nas regiões inferiores ele é conhecido pelo nome de Bhogavati. As 3 regiões, isto é, terra, céu, e o lugar inferior chamado Patala, são adornadas pelos 3 cursos daquela corrente sagrada. O homem que usa as águas daquele rio se torna sem dúvida coroado com sucesso. Como o raio solar é para as divindades no céu, como o Chandramas é para os pitris, como o rei é para os seres humanos, assim mesmo é Ganga para todos os rios. Alguém que venha a ser privado de mãe ou pai ou filho ou cônjuge ou riqueza não sente aquela dor que se torna de uma pessoa quando ela vem a ser privada do Ganga. Alguém não obtém aquela alegria através das ações que levam à região de Brahma, ou por sacrifícios e ritos que levam para o céu, ou por filhos ou riqueza, a qual alguém obtém de uma visão do Ganga. Os prazeres que homens derivam de uma visão do Ganga é igual ao que eles derivam de uma visão da lua cheia. Torna-se querido para Ganga aquele homem que a adora com devoção profunda, com mente totalmente fixada nela, com uma reverência que se recusa a ter qualquer outro objeto dentro de sua esfera, com um sentimento de que não há nada mais para o universo digno de adoração semelhante, e com uma constância que não conhece enfraquecimento. Criaturas que vivem na terra, no firmamento, ou no céu, de fato, mesmo seres que são muito superiores, devem sempre se banhar no Ganga. Na verdade, este é o principal de todos os deveres para aqueles que são virtuosos. A fama de Ganga por santidade se espalhou pelo universo inteiro, já que ela carregou todos os filhos de Sagara, que tinham sido reduzidos a cinzas, daqui para o céu. O rei Sagara da raça solar tinha 60.000 filhos, todos os quais foram reduzidos a cinzas pela maldição de Kapila. Posteriormente Bhagirata, um príncipe da mesma raça, trouxe Ganga do céu para a redenção deles. Homens que são lavados pelas ondas luminosas, belas, altas, e que se movem rapidamente, erguidas pelo vento, de Ganga, vêm a ser purificados de todos os seus pecados e parecem com o sol em esplendor com seus 1000 raios. Aqueles homens de almas tranquilas que rejeitaram seus corpos nas águas do Ganga cuja santidade é tão grande quanto aquela da manteiga e outros líquidos derramados em sacrifícios e que são capazes de conceder méritos iguais àqueles do maior dos sacrifícios, sem dúvida obtiveram uma posição igual àquela das próprias divindades. Realmente, Ganga, possuidor de fama e vasta extensão e idêntico ao universo inteiro, porque é capaz de conceder a realização de todos os desejos, e reverenciado pelas divindades com Indra em sua chefia.
Munis e seres humanos, é competente para conceder a realização de todos os desejos para aqueles que são cegos, aqueles que são idiotas, e aqueles que são desprovidos de todas as coisas. Aqueles que procuraram a proteção de Ganga, aquela protetora de todo o universo, que flui em 3 correntes, que está cheia com água ao mesmo tempo altamente sagrada e doce como mel e produtiva de todos os tipos de benefícios, conseguiram alcançar a beatitude do céu. Aquele mortal que mora ao lado de Ganga e a vê todo dia, se torna purificado por sua visão e toque. Para ele as divindades dão todos os tipos de felicidade aqui e um fim sublime após a morte. Ganga é considerada como competente para salvar todas as criaturas do pecado e conduzi-las à bem-aventurança do céu. Ela é considerada como idêntica a Prisni, a mãe de Vishnu. Ela é idêntica à palavra ou fala. Ela é muito remota, sendo incapaz de ser facilmente alcançada. Ela é a encarnação da boa-ventura e prosperidade. Ela é capaz de outorgar os 6 atributos bem conhecidos iniciando com domínio ou força. Ela está sempre inclinada a estender sua graça. Ela é a manifestadora de todas as coisas no universo, e ela é o maior refúgio de todas as criaturas. Aqueles que procuraram sua proteção nesta vida indubitavelmente chegaram ao céu. A fama de Ganga se espalhou por todo o firmamento, pelo céu, pela terra, e por todos os pontos, principais ou secundários, do horizonte. Criaturas mortais, por usarem as águas daquela principal das correntes, sempre vêm a ser coroadas com grande sucesso. Aquela pessoa que, ela mesma vendo Ganga, a indica para outros, descobre que Ganga resgata do renascimento e lhe concede a emancipação. Ganga manteve Goa, o generalíssimo das forças armadas celestiais, em seu útero. Ela também carrega o mais precioso de todos os metais, isto é, ouro, naquele seu útero. Aqueles que se banham em suas águas todo dia de manhã conseguem obter o agregado de 3, isto é, virtude, riqueza e prazer. Aquelas águas são, além disso, iguais a respeito de santidade à manteiga que é derramada com mantras no fogo sacrificial. Capaz de purificar uma pessoa de todos os pecados, ela tem descido da região celestial, e sua corrente é muito estimada por todos. Ganga é a filha de Himavati, a esposa de Ara, e o ornamento do céu e da terra. Ela é a concessora de tudo o que é auspicioso, e é capaz de conferir os 6 atributos bem conhecidos começando com domínio e pujança. Na verdade, ó rei, Ganga é o único objeto de grande santidade nos 3 mundos e concede mérito a todos. Realmente, ó monarca, Ganga é a justiça em forma liquefeita. Ela é energia também correndo uma forma líquida sobre a terra. Ela é dotada do esplendor ou pujança que pertence à manteiga que é despejada com mantras no fogo sacrificial. Ela está sempre adornada com ondas grandes, como também com brahmanas que podem ser vistos sempre realizando suas abluções em suas águas. Caindo do céu, ela foi segurada por Shiva em sua cabeça. A própria mãe dos céus, ela surgiu da montanha mais alta para passar pelas planícies e conceder os mais preciosos benefícios para todas as criaturas da terra. Ela é a maior causa de todas as coisas. Ela é perfeitamente imaculada. Ela é tão sutil quanto Brahma. Ela proporciona o melhor leito para o moribundo. Ela leva criaturas para o céu muito rapidamente. Ela carrega um grande volume de água. Ela concede grande fama a todos. Ela é a protetora do universo. Ela é idêntica a todas as formas. Ela é muitíssimo cobiçada por pessoas coroadas com êxito. Na verdade, Ganga é o caminho para o céu daqueles que se banharam em sua corrente. Os brahmanas consideram que Ganga se iguala à terra em perdão, e na proteção e sustento daqueles que vivem próximos a ela. Além disso, como se igualando ao fogo e Surya em energia e esplendor. E, por fim, como sempre se igualando o próprio Gua na questão de mostrar benevolência para as classes regeneradas. Aqueles homens que, nesta vida, mesmo mentalmente procuram com todas as suas almas aquela corrente sagrada que é louvada pelos rishis, que tem saído dos pés de Vishnu, que é muito antiga, e que é extremamente sagrada, conseguem se dirigir para as regiões de Brahman.
totalmente convencidos de que filhos e outras posses, como também as regiões dominadas por todos os tipos de felicidade, são transitórias ou sujeitas à destruição. Homens de almas subjugadas, que estão desejosos de chegar àquela posição eterna que é idêntica a Brahma, sempre prestam suas adorações para Ganga com aquela reverência e amor os quais são próprios de um filho para a mãe. O homem de alma purificada que está desejoso de obter sucesso deve procurar a proteção de Ganga, que é como uma vaca que produz anrita em vez de leite comum, que é a própria prosperidade, que é possuidora de onisciência, que existe para o universo inteiro de criaturas, que é a fonte de todas as espécies de alimento, que é a mãe de todas as montanhas, que é um refúgio de todas as pessoas justas, que é incomensurável em pujança e energia, e que encanta o coração do próprio Brahma. Tendo, com penitências austeras, agradado todas as divindades com o Senhor Supremo, Vishnu, Bhagirata trouxe Ganga para a terra. Dirigindo-se a ela, homens sempre conseguem se libertar de todos os tipos de temor aqui e após a morte. Observando com a ajuda da inteligência, eu mencionei para ti somente uma pequena parte dos méritos de Ganga. Meu poder, no entanto, é insuficiente para falar de todos os méritos do rio sagrado, ou, de fato, para medir sua força e santidade. Alguém pode, por empregar seus melhores poderes, contar as pedras que se encontram nas montanhas de Meru ou medir as águas que se encontram no oceano, mas alguém não pode contar todos os méritos os quais pertencem às águas do Ganga. Por essa razão, tendo ouvido esses méritos específicos de Ganga que eu proferi com grande devoção, uma pessoa deve, em pensamentos, palavras e ações, reverenciá-los com fé e devoção. Por tu teres escutado aqueles méritos que eu mencionei, tu sem dúvida encherás todas as 3 regiões com fama e obterás uma medida de sucesso que é muito grande e que é difícil de ser obtida por alguma outra pessoa. Realmente, tu irás, logo depois disso, te divertir em alegria em uma região de grande bem-aventurança criada pela própria Ganga para aqueles que a reverenciam. Ganga sempre estende sua graça àqueles que são devotados a ela com humildade de coração. Ela une aqueles que são assim devotados a ela com todos os tipos de felicidade. Eu rogo que a altamente abençoada Ganga possa sempre inspirar teu coração e o meu com atributos que sejam repletos de virtude. Bhishma continuou. O asceta erudito dotado de inteligência sublime e em grande iluminação, e coroado com sucesso, tendo discursado dessa maneira para aquele Brahmana pobre na observância do voto Sila, sobre os assuntos dos méritos infinitos de Ganga, então ascendeu ao firmamento. O Brahmana no cumprimento do voto Sila, despertado pelas palavras daquele asceta coroado com êxito, adorou Ganga devidamente e obteve o maior êxito. Tu também, ó filho de Kunti, procure Ganga com grande devoção, pois tu irás então, como a recompensa disto, chegar ao êxito sublime e excelente. Vaisampayana continuou. Ouvindo este discurso de Bhishma que era repleto de louvor a Ganga, Yudhishthira com seus irmãos se encheu de grande alegria. Aquela pessoa que narra ou ouve este discurso sagrado repleto de louvor a Ganga vem a ser purificada de todos os pecados,